Ok, pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a criar campos calculados, que são métricas que nós mesmos podemos criar somente aqui na pasta de trabalho do Tableau, tá bom? Nós vamos criar nesse vídeo um campo calculado que vai representar o percentual de lucro. Nós vamos ter esse percentual para indicar as cores de cada estado, então nós vamos substituir essas cores aqui que estão como valor absoluto para um percentual. E também nós vamos substituir o valor que aparece aqui no rótulo para um percentual também, tá? Para nós criarmos esse campo calculado, eu vou pedir para você criar uma nova planilha para que nós possamos trabalhar num lugar separado o campo calculado para entender ele um pouco melhor e não misturar com as informações do mapa, tá? Então é o seguinte, vamos primeiro aqui adicionar o país como um filtro. Você marca somente o Brasil. Você traz o estado aqui para as linhas. Tá? Você pode também trazer as vendas aqui para esse espaço onde está com o ABC, que é o espaço para as métricas. E você pode dar 2 cliques em lucro. Perfeito. Então o Tableau aqui está nos indicando o valor de lucro e vendas para cada um dos estados. Tá? Então é o seguinte, para nós criarmos um campo calculado, aqui no espaço onde estão as informações, procura um espaço em branco e clica com o botão direito e em criar campo calculado. Então aqui nós temos uma janelinha onde nós podemos criar o nosso campo. Você renomeia o cálculo 1 para percentual lucro, ou melhor, percentual de lucro. E você clica nesse espaço abaixo, que é onde nós vamos colocar o nosso cálculo. Para nós calcularmos o lucro, basta que nós somemos o valor do lucro e façamos uma divisão pelo total de vendas. Né? Então, por exemplo, deixa eu abrir a calculadora. Para esse caso do Acre, para nós termos o percentual de lucro, nós vamos somar 1.939 e dividir por 7.020, que é o total das vendas. Isso vai ser igual a 0,27, que vezes 100% é igual a 27,6%, tá? Então basta nós dividirmos o lucro pelas vendas. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar o lucro, então você tem a função sum, e você, aqui entre parênteses, você digita lucro. E veja que o Tableau vai retornar para você a métrica de lucro ou a medida de lucro que nós temos aqui. Então você pode selecionar ela. Fora do parênteses, você coloca o símbolo de divisão, que é a barra. E vamos dividir isso pela soma das vendas. Então, sum vendas. E seleciona aquilo que o Tableau está indicando. Perfeito, então temos a soma do lucro e dividimos pela soma das vendas. Isso vai nos dar um percentual. Pode clicar em OK e veja que o Tableau criou um novo campo aqui nas medidas, que é o percentual de lucro, que é o nosso campo calculado. Veja que aqui no ícone da indicação do tipo de dados tem um igual antes. Isso indica que isso é um campo calculado, tá? Ok, temos o nosso campo calculado criado. Você pode dar 2 cliques nele. Veja que ele trouxe para a nossa tabela todos os valores zerados, né? Isso acontece porque o resultado da divisão é um número 0 ponto alguma coisa, né? Nós teríamos que fazer esse valor vezes 100, mas nós não vamos fazer isso porque o Tableau tem uma propriedade de percentual, tá? Então assim, você remove novamente o percentual de lucro daqui, clica com o botão direito no campo percentual de lucro que nós acabamos de criar. Você vai em propriedades padrão e clica em formato de número. Tá? Eu vou repetir aqui se você não conseguiu pegar. Clica com o botão direito no nosso campo calculado, nosso percentual de lucro, vai em propriedades padrão e clica em formato de número. Aqui então o Tableau tem a máscara, né, o formato desse nosso campo calculado. Ele está como automático e nós vamos mudar ele para porcentagem. E ele indica aqui 2 casas decimais. Vamos manter como 2 casas decimais. E você pode clicar agora em OK.
Então agora ele atribui uma propriedade de que esse campo calculado representa um percentual, né, e não mais um valor absoluto. Então você pode agora dar 2 cliques nele e veja que agora ele aparece corretamente, 27,62%. Nesse caso do Alagoas ele está com um valor negativo, porque o nosso lucro ele foi negativo realmente. No Amapá nós temos um valor positivo, nós podemos até fazer a contraprova aqui para termos certeza de que ele está com o valor correto. Então vamos fazer aqui 12.486 dividido por 56.895. Isso vai dar um valor de 0,2194 e várias casas decimais. E vamos fazer isso vezes 100 e temos o nosso 21,94 aqui, né? Mas arredondando aqui, o tabuleiro está arredondando para 2 casas, então nós temos 21,95. Então perfeito, nós temos agora um campo calculado que representa o percentual de lucro. Bem simples de criar, né? Se você ficou um pouco na dúvida, você pode assistir novamente tudo que nós fizemos até agora, tá? Então agora nós vamos voltar aqui para a nossa planilha de vendas por estado e nós vamos utilizar esse campo de percentual de lucro para definir as cores dos estados. Então você arrasta essa informação de percentual de lucro para a cor. E veja que agora o nosso mapa mudou. Antes, como nós tínhamos somente valores absolutos, São Paulo, que é o estado que mais consome, estava com valores bem mais altos, né? Então agora nós já temos um equilíbrio maior, né? Tem vários estados que têm percentuais altos e que estão sendo indicados na cor azul como sendo estados lucrativos, né? Temos aqui estados com uma situação bem ruim, né? Nesse quesito, como a Bahia e o Rio Grande do Norte. Temos alguns mais ou menos, como aqui o Alagoas, o Ceará, o Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina também. Então, temos uma situação melhor. Está sendo exibido de um formato mais adequado, talvez essa seja a palavra. Então, vamos adicionar também esse percentual aqui nos rótulos, né, para que nós saibamos qual que é o percentual de lucratividade de cada um dos estados. Então, basta que você arraste aqui o percentual de lucro para rótulo também. Veja que agora nós temos o estado, nome do estado, o valor absoluto de lucratividade, se é negativo ou positivo, e também o percentual. Perfeito? Então agora nós temos um mapa com algumas informações mais interessantes, né? Então acho que é isso para essa aula. Você pode customizar esses rótulos, tá? Você pode vir aqui, clicar em rótulo, e aqui no texto você clica aqui nesses 3 pontinhos e você pode formatar essas informações, tá? Então você pode colocar aqui, por exemplo, deixar em negrito o percentual de lucro. Você pode arrastar aqui, você pode colocar o estado aqui na primeira linha, alinhar tudo centralizado e deixar o lucro como em negrito, né? Mas vamos deixar somente o percentual de lucro aqui, para que a nossa visualização não fique muito poluída, tá? Você pode colocar mais informações, não tem problema, mas na próxima aula nós vamos trabalhar essas informações mais detalhadas de uma forma bem legal, que eu acredito que você vai achar bem interessante. Então pode clicar em OK com só o percentual de lucro. Então aqui nós temos agora, em cima de cada estado, somente o percentual de lucro deles, né? Tá bom? No próximo vídeo nós vamos trabalhar as tooltips, que é quando você leva o mouse e veja que aparece aqui a informação de estado, país, lucro e percentual de lucro. Mas nós vamos trabalhar isso para deixar de uma forma um pouco mais amigável e também que traga toda a relação de cidades de cada um dos estados. Quando você levar, por exemplo, o mouse aqui em cima de Santa Catarina, vai trazer a relação de todas as cidades de Santa Catarina. Tá bom? Até o próximo vídeo.